Tema: amor frio. Leitura bíblica, Mateus capítulo 24, versículos do 1 ao 14. Ora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem os edifícios do templo. Mas ele lhes disse: não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: declara-nos quando será estas coisas, e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo. Respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. E ouvireis falar de guerra e de rumores de guerra. Olhai-vos e não perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então sereis entregues à tortura, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, e trair-se uns aos outros, e mutualmente se odiarão. Igualmente, hão de surgir muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Versículo em destaque. Quero destacar esse versículo para começar o nosso comentário a respeito desse capítulo e dos seus respectivos versículos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muito esfriará. Mateus capítulo 24, versículo 12. O texto de hoje refere-se aos sinais que antecederão a segunda vinda de Cristo e a consumação da história. Temos visto muitos deles diariamente, anunciando que o nosso Senhor está retornando. Lembrei-me de um deles no versículo em destaque, quando vi a notícia de que muitos deputados estaduais e federais de um estado brasileiro, evito declarar qual, havia cometido faltas graves no trânsito. Suas carteiras de habilitação estavam suspensas, mas eles continuavam dirigindo mesmo assim. O que impressiona é que muitos deles afirmaram que não haviam sido comunicados pelo Departamento de Trânsito ou acusaram outras pessoas de cometer as infrações em seus veículos. Será que eles só transgrediram as leis do trânsito? E somente os deputados e só de um estado do nosso país? O estranho é que muitos legisladores transgridem as leis que eles próprios elaboram e aprovam. Mas o que tem a ver isso com o texto de hoje? Vejamos. A palavra grega utilizada no versículo 12, anomia, que pode ser traduzida como ilegalidade, transgressão e iniquidade, são atitudes que desagradam ao Senhor, pois tem a ver com a indiferença e a desatenção do homem aos princípios divinos. A consequência delas é que o amor, a dignidade, o respeito
e a austeridade desaparecem. E o que é pior, no seu lugar surge o descaso, a irresponsabilidade, a brutalidade, a corrupção, a violência e até mesmo a incredulidade. A corrupção não se limita aos políticos, pode estar em nós. Precisamos ter cuidado para não nos contaminarmos com a maldade de nossa época, nem permitir que ela abale nossa fé. Os cristãos são convocados a serem cidadãos exemplares. Por meio de Tiago, o Espírito Santo ordena que sejamos praticantes da palavra de Deus e não meros ouvintes. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Fazendo isso, nosso amor não esfriará, apesar do contexto em que vivemos. Nosso desafio é perseverar na fé, apesar da maldade que nos cerca. Amém.